Bom dia, crianças do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Bom, então vamos para a nossa aula de geografia. Hoje, quarta-feira, dia 23 de junho. Vocês lembram que nós temos uma data comemorativa, né? Uma data em que nós comemoramos com grandes festas, né? Com festas populares, vocês lembram? Que é bem próximo do dia 23, dia 24, né? Que festa é essa? Quem lembra? É a festa de São João. Bom, nós estamos falando na sala de aula, página 32. Vocês acham que nessa época, o que nós estaríamos fazendo, né, para comemorar essa data? Bom, nós estaríamos enfeitando as salas de aula com o quê? Com bandeirolas, com balões de papel, né? Com o que mais que nós poderíamos fazer? Nos preparando, né, para as danças típicas dessa época, como a quadrilha, né, o forró. E também com as comidas típicas. Quem lembra das comidas típicas? Né? A maioria é à base de milho, como o quê? Pipoca, né? O milho cozido, pamonha, o bolo de milho ou de fubá e maçã doce. Também teríamos algumas brincadeiras. Tenho certeza que na sala de aula a professora de educação física iria levar alguma brincadeira relacionada a esse período, a essa festa cultural tão grande no Brasil. Com certeza, né? Levaria alguma brincadeira, alguma coisa relacionada com isso, como uma pescaria, que trabalha o equilíbrio, e outras brincadeiras, né? Que nós temos várias brincadeiras, jogo de argola, né? Que são, que a gente brinca também nesse período. Também na sala de aula, eu acredito, como nós estamos falando na sala de aula, que o professor de português iria levar alguns adivinhos para que vocês adivinhassem, né, o que é, né, fazer algumas perguntinhas desse tipo. Então, acontece muita coisa na sala de aula. E nós falamos sobre isso na aula passada. Nós falamos que na sala de aula é uma dependência da escola, né? E que a gente revê nessas fotografias, alguns alunos estão em formatos diferentes. Alguns estão em grupo de 4 alunos e outros estão em um semicírculo. E outros estão em fila. E logo abaixo, nós temos aí uma questão na página 32, que diz o seguinte, né? Que pede para que vocês façam com as carteiras, como as carteiras da sala de aula em que você estuda costumam ficar organizadas. Faça um desenho no espaço abaixo. Bom, vocês vão desenhar como é que as carteiras de vocês costumam ficar, se é em filas, né? Aí vocês vão desenhar as filinhas de carteira, ou se é em círculo, vocês vão desenhar o círculo, tá? Ou se é o semicírculo, né, em forma de U. Então, vocês vão fazer o desenho que for a forma de como as carteiras de vocês ficam na sala de aula. Entendido? Página 33. Na página 33, também nós temos uma pergunta, que é a questão de número 2. Eu só pedi para responder essas duas páginas. Bom, então aí nessa questão, nós vamos falar um pouquinho, né? O que há na sala de aula? Eu já falei o que a gente faz, né? Algumas brincadeiras. Nessa época estaríamos brincando com esse tema de festa junina, né? Com os textos, com os adivinhos e outras coisas a mais, tudo relacionado com as festas juninas. Que é o quê? Onde a gente comemora, no caso, 3 santos. Quem lembra quais são os 3 santos?
Santo Antônio, dia 13, São João, dia 24 e São Pedro, dia 29. São os 3 santos que nós comemoramos nesse mês de junho. Bom, e aí, na pergunta, né, aqui relacionado, você já reparou que na sala de aula em que você estuda, existem diversos objetos? Já observaram? Bom, nesse período de São João, como eu já falei, deveriam ter o quê? Umas imagens de fogueira, de crianças dançando, alguns pratos típicos, as bandeirolas. Com certeza na sala de aula teria alguns balões ou bandeirolas, né? E nós sabemos que existem alguns objetos, como por exemplo, quais são os objetos que podem ter numa sala de aula? Ó, o lápis, não é? O lapisinho não pode ficar de fora. A borracha, né? Temos a borracha na sala de aula. Temos o lápis de cor, né? Os lápis de cor que servem para pintar, que vocês acredito que na maioria dos alunos, se for olhar as mochilinhas, estão lá, né? A mochila, a caneta, também as réguas, né? Para fazer os desenhos, os livros, né? Temos também os livros, certo? Os livrinhos. Então, na sala de aula é um local onde você tem muitos objetos. A mesa, né? A lousa, o quadro, né? Que nós temos o quadro branco, cadeira ou carteiras, ventiladores e às vezes algum material de multimídia, como um som, né? Um aparelho de som. Então, alguns aparelhos, alguns instrumentos. Então, na sala de aula, vão lembrando aí o que há mais? Os cartazes, né? Nas paredes, a gente olha também, tem vários cartazes, como mostra aqui nessa imagem, né? Nós temos aqui o alfabeto todinho em cima do quadro, olha lá o alfabeto. As nossas salas também não tem? Alguns professores não decoraram essas salas de aulas assim. Olha aqui do outro lado, né? Alguns cartazes assim, com algumas siglas, alguns desenhos. Então, uma sala de aula está repleta de objetos. As mochilas, né? Então, nós temos muitos objetos em sala de aula. E na segunda questão, ele diz assim: agora, né? O que vocês vão fazer? Agora, encontre no diagrama abaixo o nome dos objetos destacados no quadro acima. Então, quais são os objetos que nós temos aqui, ó? Carteira, cadeira, lousa, tá? Então, vamos lá, ó, encontre aqui o primeiro, ó. Cadeira. Circule ou pode pintar também, tá? Cadeira. O outro, nós temos a carteira, né, ó, carteira. E aqui descendo, nós temos a cadeira, cadeira. E aqui no cantinho, nós temos a lousa, lousa, certo? Bom, então, nossa aula de hoje era para a gente corrigir essa atividade. E eu quero que vocês respondam a página 34 e 35, tá certo? Deixa eu ver onde vai terminar essa atividade. 34, 35, são essas duas páginas, tá? Até a questão de número 7. Então, respondo da terceira até a questão de número 7, tá bom? Então, é isso e finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos e peço que vocês possam se empenhar mais, tá certo? Estudar bastante e façam as atividades, que quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Então, cheirão no coração de cada um, que Deus proteja a todos e tenham um excelente feriado de 24 de junho.
Tchau, tchau. Até a próxima aula.